Olá, eu sou a Ilma, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, Dr. Murilo, residente em psiquiatria. Estaremos falando um tema hoje de suma importância, como saúde mental, janeiro branco, que a gente já está terminando o mês. Espero que a gente possa contribuir com vocês que nos assistem. E eu gostaria que o Dr. Murilo agora se apresentasse. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Murilo da Silva, eu sou médico pelo programa de residência em psiquiatria pela CESAL, sou formado há 4 anos pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul e estou trabalhando atualmente com atendimentos em saúde mental. Muito bem, obrigada por ter vindo, ter aceito o nosso convite, nosso primeiro podcast falando sobre saúde mental, através do Instituto Clínico IPSH. E já que a gente está falando de saúde mental, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua prática clínica e a respeito de prevenção em relação à saúde mental. Quando a gente fala de prevenção em saúde mental, a gente precisa compreender os transtornos mentais não só como uma doença em si, mas como um processo. A gente tem que entender que o transtorno ele vem em algumas etapas, ele não inicia de maneira abrupta. Então a gente tem que entender quais são as causas, os fatores que levam ao adoecimento, as causas propriamente ditas. Temos que levar em conta também os fatores que contribuem para o adoecimento e para a gravidade desse adoecimento e a doença em si, com os sintomas, os circuitos ali que estão disfuncionais, a própria disfuncionalidade, o sofrimento psíquico. Então, quando a gente fala das causas, a gente tem que lembrar dos aspectos assim ligados ao próprio indivíduo, como a ausência de hábitos de vida saudáveis, a ausência de uma alimentação saudável, a ausência de uma boa higiene de sono, aquele paciente que não cultiva bons hábitos de sono, a ausência de exercícios físicos, também a ausência de exames periódicos para checagem do estado geral de saúde. Tem também alguns fatores como o uso de substância psicoativa, como aquelas substâncias que a gente sabe que atuam no sistema nervoso central, uso de drogas lícitas ou ilícitas, Nessas lícitas aí entra a cafeína e o tereré que muita gente esquece. Existem outros fatores ligados ao próprio indivíduo, como a ausência de habilidade de enfrentamento, aquele indivíduo que não sabe se posicionar de forma assertiva no ambiente de trabalho, que é intoxicado pelo ambiente familiar, por esse ambiente laboral. E também existe a ausência de gerenciamento de estresse, aquele paciente, aquela pessoa que não consegue lidar com o estresse. Isso por si só é uma causa. A gente tem que levar também os aspectos genéticos, Tem gente que tem predisposição genética, que é um fator de risco para doenças mentais. Também nós temos a parte ambiental, que entram nessas causas de adoecimento, que são ambientes hostis, traumas em fases muito precoces na vida, estresse agudo, estresse crônico principalmente, a ausência de suporte familiar adequado e também ambientes muito hostis. Esses são os fatores ambientais. A ausência de exposição solar adequada também é um fator de risco bem importante, bem documentado. E nós temos também que levar em conta, nesse aspecto ainda, os fatores ambientais, que podem atuar como causas também. Nós temos que levar em conta não só esses fatores ambientais, mas a parte de... Como que eu posso colocar assim? Além da parte genética, os fatores que contribuem, na verdade, para o adoecimento, como as carências de vitamina B12, vitamina D, doenças da tireoide, como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, também quadros de anemia, não são todas as doenças, mas são as mais prevalentes, assim, que atuam nessa parte de fatores que podem piorar a doença, aumentar o risco dela ficar mais grave ou até mesmo ajudar com que ela surja, mas não como causa. E, além disso, a gente tem que levar em conta a doença em si, que seriam daí os sintomas que a gente vai ter, a disfuncionalidade, o sofrimento psíquico, tudo aquilo que eu havia dito anteriormente. Então, se a gente levar tudo isso em conta, a gente consegue falar em prevenção, que a prevenção nada mais é do que cultivar todos esses hábitos, todas essas habilidades, e também o próprio tratamento da doença é uma forma de prevenção. Quando eu trato uma depressão, eu estabilizo e às vezes eu fico um tempo a mais usando a medicação, justamente para prevenir novos episódios. Então, o próprio tratamento é uma forma de prevenção. Então,
Prevenção e saúde mental são todas essas questões que envolvendo todas essas etapas, não só a doença em si. Sim, muito bem. Eu percebo também na prática clínica, doutor Murilo, uma dificuldade de adesão ao tratamento medicamentoso. Por exemplo, eu percebo queixas, eu estava tomando remédio e ele teve um efeito colateral e eu parei por conta própria. Isso é bem recorrente. Eu não gostei da medicação, tomei por 15 dias e parei. Essa é uma situação que eu percebo com bastante recorrência. E o segundo ponto, que algumas pesquisas trazem, a minha parte clínica também eu percebo dentro da minha área clínica, que é a dificuldade da prevenção em relação até mesmo de fazer check-ups, né? É uma das perguntas que eu faço quando eu recebo o paciente, há quanto tempo você fez um check-up? E quando a pessoa começa a parar para pensar em me responder, eu percebo que ela não faz há bastante tempo. Aí eu tento ajudá-la na resposta. Há mais de 6 meses? Ixi, Ilma, tem mais de 10 anos. Isso é bem recorrente dentro da minha prática clínica. A gente observa que a parte masculina tem maior dificuldade de prevenção. E já as mulheres, a gente percebe, até por questões mesmo, mais ginecologista e tudo mais, a mulher se previne mais. Você também percebe essa diferença entre gêneros na sua atuação clínica? Essa parte de gênero é bem marcante assim durante os atendimentos. A gente percebe que a maioria dos pacientes que vêm de demanda espontânea assim, são mulheres. Nós temos uma cultura onde a mulher ela é incentivada a falar mais sobre os sentimentos, ela é mais cobrada para ser expressiva, para ser afetuosa, é mais cobrada em relação ao autocuidado. Então, elas têm a tendência de procurar mais o médico, de falar mais abertamente sobre os sintomas, né? Tem um grau de flexibilidade cognitiva um pouco maior do que os homens, né? Os homens, na maioria, pelo menos na minha prática, eles são mais reservados, eles têm uma cultura de tolerar o intolerável, né? De que manifestar as preocupações, os anseios, as fragilidades é um sinal de fraqueza, né? Que tem aquela cultura de que o homem tem que aguentar calado, né? Não pode reclamar, qualquer coisa fora disso é visto como fraqueza. Então a gente tem um receio muito grande assim em relação ao público masculino. Quando eles vêm às consultas, normalmente acompanhado das companheiras, das esposas, né? Que percebem que existe alguma coisa errada e trazem eles. E durante as consultas é muito comum que o público masculino assim não saiba nem identificar quais são os sintomas, não sabe, está visivelmente ansioso, mas não sabe reconhecer o que está sentindo como ansiedade. Então a gente precisa trabalhar bastante nesse sentido. Mas a diferença entre gêneros é marcante. E geralmente quem marca são as esposas. Exatamente. Né? E que vai junto ainda, para poder tentar falar junto com o médico, entra dentro da sala do consultório. As esposas, elas são peça-chave, assim,